Canal do Capela no ar, pra gente falar de um atropelo, um amasso, uma humilhação. Flamengo 4, Corinthians 0, seja qual for o adjetivo, realmente o Corinthians poderia ter respeitado um pouco mais a força do seu adversário, sobretudo jogando fora de casa. Bora falar sobre isso? E claro, você que tá chegando agora no canal do Capela, deixa aquele like, se inscreve no canal e ó, tudo que vocês mandam nos comentários, eu tô aqui à disposição para debater com vocês. Podem mandar tudo. Dificilmente eu vou responder todo mundo, mas pelo menos pegar a barrinha de rolamento e descer até o fim, pode ter certeza que isso aí eu vou fazer para ler tudo que vocês têm para mandar aqui no canal do Capela. Beleza, galera? Sempre com o apoio da KTO, Liga do Milhão, Denilson Show. Tamo junto. Você que se cadastrou, show de bola. Você que ainda não se cadastrou, tem aqui ó, um comentário fixado nesse vídeo para você clicar. E olha, gente, para jogar com responsabilidade, para se divertir e ó, sobretudo se você tem 18 anos para cima. Se você não tem, nem desce pro play que não é lugar para você brincar. Beleza, galera? Então é KTO na parceria na Liga do Milhão. Você pode concorrer a prêmios de até R$1 milhão. É isso aí, só na KTO. A melhor casa de apostas do Brasil é kto.bet.br. Bom, gente, para falar sobre essa vitória do Flamengo que começou cedo, né? O Flamengo matou o jogo aos 37 da primeira etapa. Meteu 3-0, já tinha liquidado a fatura. 4-0 ainda foi pouco. Sabem por quê? Porque o Corinthians não respeitou a força do seu adversário jogando fora de casa. O Corinthians poderia ter aberto mão, por exemplo, diante da escalação, aberto mão de um Romero e poderia ter fechado a casa colocando mais um cara no meio campo. Não, tentou atacar, tentou jogar. Ah, mas o Orlando Ribeiro nesses últimos 2 jogos e tal vinha com vitória. Pessoal, vamos lá. Se você for colocar a força dos adversários que o Corinthians pegou, Racing do Uruguai, não dá para aferir o que vai ser a temporada. Então o Corinthians teve uma escalação ruim, um desempenho ruim, o coletivo não funciona, o individual a mesma coisa. Quando você tem um time organizado coletivamente, o individual se sobressai. Quando o time fica bagunçado, perdido, o individual não vai funcionar. Nem o Depay, nem o Yuri Alberto, nem o Bidon, nem ninguém, nem Carrillo, que vinha jogando muito bem nas últimas partidas, ninguém vai se sobressair. Sobretudo quando você tem uma zaga fraca. Eu quero dar um recado aqui para vocês. E vocês, torcedores corintianos, podem ficar bravos à vontade aqui, porque eu vou continuar falando enquanto eu tiver espaço para poder falar. Na rede social, no Jogo Aberto, na Rádio Bandeirantes, aqui no meu canal. O Corinthians tem um dos piores setores defensivos da sua história. E eu não estou forçando. Kaká, inqualificável. Félix Torres, medíocre. André Ramalho, limitado. Gustavo Henrique, nunca conseguiu ter uma sequência positiva, um equilíbrio na carreira. Entre outros zagueiros que, por sinal, o Choca, por muito menos, sumiu mais que os outros. A troco do quê? Se você tivesse um zagueiro sobressaindo, jogando bem, jogando bola, ok. Mas não, velho. Quando joga o Félix Torres, você chora e quer que jogue o Ramalho. Quando joga o Ramalho, você chora e quer que jogue o Kaká. Quando o Kaká joga, você chora e pede pra jogar o Gustavo Henrique. Quando o Gustavo Henrique, você chora e depois você olha, meu Deus, não tem ninguém pra improvisar. O Ranielli, me arrisco a dizer, talvez seja o melhor zagueiro desse atual Corinthians. O Capela, mas ele é volante, mas quando joga na zaga, joga melhor que os outros. E na categoria de base jogou assim também o Ranielli. Pra quem não sabe, já jogou muito assim, inclusive na categoria de base. E começou no profissional muitas vezes como zagueiro, depois subiu pra volância, que tem um passe interessante, etc e tal. Então, vocês gênios do Corinthians, que tem uma das maiores folhas salariais do país, com um time desequilibrado, como eu venho falando desde a temporada passada, ao invés de vocês reforçarem essa zaga inqualificável, não. Vocês acham que tá ótimo. E aí é um time, atenção, o Corinthians é um time com uma das maiores folhas salariais do país. O Corinthians é um time de uma das maiores folhas salariais do país. É um time em que a dívida só aumenta. Que projeto esportivo que apresentaram para o Dorival? Vamos lá, Dorival. Que projeto esportivo? O diretor financeiro Pedro Silveira, que acabou saindo do clube nessa semana, deu uma entrevista pra gente falando que o Corinthians vai ter que vender um titular no meio da temporada. Ou um Yuri Alberto, ou um Bidon, alguém vai ter que sair para poder ter fluxo de caixa. O Corinthians só tem a dívida que aumenta. E eu sei que vocês corintianos fiquem bravos aí, ficam bravos que a gente só fala de dívida e tal. A gente fala de dívida de todos os clubes, sobretudo o Corinthians, porque a dívida não para de crescer. Até uma hora que vai ter um colapso no clube, como já tá tendo. É fluxo de caixa aqui, tem que vender jogador titular, não tem dinheiro para contratar zagueiro. Meu Deus, Corinthians tem 6 zagueiros e um presta para ser titular. Nenhum presta para ser titular, certo? Se improvisar o Ranieri na zaga, talvez seja melhor que qualquer outro que tá aí. Então o Corinthians escalou mal,
tomou um pau do Flamengo, poderia ter sido mais. O Hugo também, esse negócio de querer sair com o pé não é a dele, tá entregando a paçoca. As laterais com o Mateuzinho, por mais que faça um jogo bom e depois 10 ruins, não é jogador para Corinthians. E ó, Augusto Melo gastou quase 20 milhões de reais nele. Quase 20 milhões de reais. Mais de 20 milhões de reais na contratação do Kaká. Pelo amor de Deus, velho. Como vocês são incompetentes. Como vocês são incompetentes. Contrataram o Palácios, que ninguém mais fala. Que é outro jogador que chegou bichado, chegou machucado. Ninguém explica até hoje o negócio que o cara chegou machucado, velho. Não consegue jogar. Então você tem o Bidu, Hugo, Angeleri, o Palácio, 4 laterais esquerdos. Que projeto esportivo é esse que vocês vão apresentar pro Dorival? Um presente que pode ser empichado. Meu Deus, velho. Corinthians é uma zona. Corinthians é uma bagunça, gente. E eu tô aqui tentando já mesmo entrevista com o Augusto Melo, mais uma, para que a gente possa destrinchar aqui, porque tem muita ponta solta em muitas situações aqui. O contrato, por exemplo, faço um levantamento para você, torcedor. Você sabe sobre o contrato da PixBet? Não, é isso aí, da PixBet, que patrocinava o Corinthians antes da VaideBet. A informação é que a VaideBet pagaria a multa rescisória, isso aí era um acordo entre eles. Aí subiu no telhado da VaideBet e a PixBet está até agora para responder, para receber no caso. Um valor que era de 30 milhões de reais já passou da casa dos 40, pelo que me foi passado. Então a situação ela é dramática no clube. E a gente não fica aqui ó, dramatizando, sensacionalismo para dar audiência, clique, engajamento. É que vocês, torcedores corintianos, muitas vezes os clubistas, não conseguem enxergar. Ah, mas falar do Corinthians dá Ibope. Ai, mas o Corinthians... Sim, dá! Claro que dá! Mas muito porque o Corinthians nos dá armas, entre aspas, para que a gente possa falar dele da pior forma possível. De uma forma irônica, jocosa. Eu mesmo já entrevistei uns 6 diretores financeiros do Corinthians, recentemente. Dos que passaram lá. Uns 6. E os 6 com o mesmo discurso. Não, a dívida é administrável, não a dívida é pagável. Só que a dívida nunca diminui, ela só cresce, o rombo só aumenta, o time não tem fluxo de caixa, presente pode ser empichado, o clube vai ter que vender jogador titular no meio da temporada, não tem grana para contratar jogador para o sistema defensivo, que é uma porcaria, é um dos piores setores defensivos da história do Corinthians, mas tá tudo legal. Mas vocês, torcedores, acham que a gente fica aqui sensacionalizando em cima do clube, para ganhar like, para ganhar engajamento. Cara, estamos falando alguma mentira aqui? Alguma mentira está sendo dita aqui? Então eu faço um questionamento mais uma vez para você que está assistindo aqui. Qual projeto esportivo o Corinthians apresentou para o Dorival? Desculpa, gente. Não venham enganar. Não venham de resenha. Projeto esportivo. Ah, não, é um contrato longo, mais uma multa rescisória alta, aposto. O Corinthians já vai ter que pagar quase, acho que 9 ou pouco mais de 10 milhões para o Ramon Dias. Multa rescisória do Mano, que ainda é culpa do Augusto. Foi a sacanagem que foi feita pelo Duílio com esse contrato ridículo aí, patético. Aí coloca um contrato com o Dorival até o fim do ano que vem, que é até quando vai a gestão do Augusto Melo, isso se ele chegar até lá, porque tá um negócio feio danado. E aí? Corinthians entra no modus operandi e vou além. Daqui 3 meses, ou até menos, o problema vai ser o Dorival Júnior. Podem escrever aí. Daqui 3 meses o problema vai ser o Dorival Júnior. E daqui uns 3 meses, daqui um trimestre, a gente vai estar debatendo aqui. Ó lá, Dorival não deu jeito no time. Ó lá, Dorival não é tudo isso. Ó lá, tem que ou não mandar o Dorival embora. Teve a pausa do meio do ano do Super Mundial, não faz o time jogar. Porque você pode colocar um Ancelotti, o Guardiola, o Jürgen Klopp, o Arne Slot. Você pode colocar qualquer um ali que com esse time fraco, elenco fraco, não vai chegar em lugar nenhum. Então o Campeonato Paulista legal, vou valorizar, conquistou bacana. Mas se você, torcedor, acha que, não, agora vamos pras cabeças, porque a força da camisa esquece, velho. Força da camisa, ok, conta, pesada, história, tradição, tudo isso tem apoio da torcida. Agora, não dá pra esses caras... Você acha que o Dorival vai conseguir fazer o Félix Torres jogar futebol? Jogador fraco, limitado tecnicamente falando. O Ramalho, que desapareceu o futebol dele. O Gustavo Henrique, que nunca foi esse baita zagueiro. O Kaká, que nunca jogou em lugar nenhum, velho. Nunca conseguiu fardar. No Cruzeiro chegou, passou, ninguém lembra. No Atlético Mineiro, ninguém lembra. A jogar no Japão, ninguém lembra. No Corinthians, todo mundo quer esquecer. Meu Deus, que jogador é uma piada, velho. Joga nada. Joga nada, não joga nada. Mas não. Sabe quanto ele valeu pro Corinthians? Mais de 20 milhões de reais. Vocês são gênios aí dentro. Um cara que é reserva do reserva do reserva, mais de 20 milhões de reais. Aí vocês querem vender pra gente que não, tem que gastar de forma correta, bonitinho e tal. Aí, velho, é 20 milhões do Mateuzinho, mais de 20 milhões do Kaká, mais não sei quantos do Félix Torres. Cara, vocês estão brincando com o Corinthians, gente. A verdade é essa aí.
Esse é meu ponto de vista. E com todo respeito, o Corinthians, seja com Dorival, com qualquer outro treinador, se não conseguir equilibrar a parte administrativa, a parte financeira, o Corinthians está fadado ao fracasso. Ganhou o Campeonato Paulista, legal, mereceu, é bem verdade e tal, mas assim, gente, esperar que o Corinthians conquiste alguma coisa grande nos próximos anos dessa forma que é conduzido e com essa herança maldita que foi deixada para Augusto, que Augusto pode deixar para o próximo presidente, a não ser que chegue um mecena. E o Corinthians não quer vender, não quer ser SAF, o torcedor não quer ter dono, então beleza. Viva aí nessa situação dramática e catastrófica, né? Então o próximo presidente do Corinthians, ou ele vira para enxertar dinheiro no clube, para poder tirar o Corinthians dessa situação, ou o Corinthians está fadado ao fracasso. Esse é o meu ponto de vista aqui no canal do Capela. Você pensa diferente? Você pensa igual? O que você tem a acrescentar? Onde você acha que eu tô errado? Manda aí nos comentários para que a gente possa debater. Canal do Capela sempre ouvindo você. Tamo junto, galera. Até a próxima.